Antes de mais, quero dizer que, como vocês sabem, na semana passada fui eu que falei. O tema foi Coisas que Diferem. E o nosso irmão José Carvalho, que deveria falar hoje, achou por bem que eu continuasse. Mas atenção, José, eu vou continuar apenas hoje. Quer dizer, isto tem continuidade, mas como é óbvio... Não. Sabem que uma coisa que eu muito prezo, e digo isto com muita sinceridade, é a diversidade de ministérios. Acho que uma igreja é tão mais rica quanto mais diversos forem os ministérios, porque os dons são diferentes. E a igreja precisa dos vários dons a ministrar a palavra para nosso enriquecimento espiritual. De maneira que eu depois terei a oportunidade, se o Senhor assim quiser e permitir, de continuar, porque este é um assunto muito importante. Aliás, porque este assunto é importante é que achamos por bem eu estar a falar sobre este assunto. Começaria por dizer, para não perdermos tempo, que aqueles que vão ouvir o que vão ouvir agora, quer aqui presencialmente, quer aqueles que vão ouvir depois na internet, eu recomendo que ouçam a gravação que está na internet de domingo passado, porque poderão perceber melhor, e eu recomendo, se não ouviram, que ouçam, poderão perceber melhor tudo aquilo que eu agora vou falar neste momento. O tema, como eu disse, é coisas que diferem. O apóstolo Paulo estava muito preocupado com os crentes e orava para que eles percebessem coisas que diferem, porque há coisas na Bíblia que são muito iguais e nós não somos às vezes capazes de distingui-las tão iguais elas são. E então é importante termos esta capacidade que a Bíblia fala que devemos ter para poder distinguir coisas que parecem iguais mas são diferentes. E esta capacidade é muito importante, porque se nós não tivermos esta capacidade, podemos chegar a conclusões muito erradas, como por exemplo o caso do servo de Jó, que veio a correr a dizer a Jó que Deus tinha mandado fogo do céu e consumiu todos os seus bens, quando na verdade não foi o Deus do céu que mandou fogo lá do céu, mas foi Satanás. E portanto a coisa pode ser tão grave que até podemos distinguir coisas que são de Deus com coisas que são de Satanás. E que tanta coisa há por aí que parece que é de Deus e é de Satanás. Aliás, o apóstolo Paulo até fala em ministros de justiça, não é? Que são apóstolos ou mensageiros de Satanás. Há indivíduos que usam a Bíblia, ministram a Bíblia e estão a injetar doutrina satânica. Cuidado com isto. E olhem que são indivíduos insuspeitáveis. Olhamos para eles, parecem iguais, mas são diferentes. E isto vai desde estes assuntos que eu acabei de dizer até a questões, e eu falei na semana passada, questões que têm a ver com o conhecimento da língua portuguesa. E isto é muito importante. Nós, para percebermos bem a Bíblia, precisamos de conhecer a língua portuguesa. E, evidentemente, que a compreensão da Bíblia não está dependente exclusivamente do conhecimento da língua portuguesa. Mas quem não souber a língua portuguesa, porque nós somos portugueses, quem não conhecer a língua portuguesa, dificilmente ao ler a Bíblia, que está em português, compreenderá o que ela diz. Porque se a pessoa não sabe interpretar aquilo que lê, do ponto de vista linguístico, como é que ela pode compreender o que a Bíblia diz? Compreendem? Evidentemente que só isso não chega, mas é meio caminho andado, é como o código postal. Daí que o conhecimento da língua portuguesa é muito importante. E na semana passada eu quase que dei uma aula sobre alguns conceitos da língua portuguesa importantes nesta matéria para nós podermos perceber. Falei de palavras sinónimas, falei de palavras homónimas, homógrafas, homófonas, dei exemplos bíblicos dessas palavras na Bíblia. E, particularmente, existe um destes termos, que são as palavras homónimas, que é, de facto, onde a maior parte das pessoas se espalham e não conseguem entender. E o que são palavras homónimas? As palavras homónimas são aquelas palavras que se escrevem da mesma maneira, têm a mesma grafia, soam da mesma maneira, pronunciam-se de forma igual, mas têm significados diferentes. Eu falei disso na semana passada, recomendo que ouçam outra vez a mensagem da semana passada, mas
Vamos então a um primeiro exemplo que eu quero me debruçar, que é muito importante, de uma palavra homónima que aparece na Bíblia e que quando as pessoas leem essa palavra na Bíblia, pensam que ela se está a referir sempre à mesma coisa, que não está. Daí ser uma palavra homónima. É uma palavra que ocorre várias vezes, escreve-se da mesma maneira, soa da mesma maneira, mas tem significados diferentes. E estou-me a referir à palavra igreja. E quando muita gente lê na Bíblia sobre a palavra igreja, pensa que a Bíblia está-se a referir sempre à mesma igreja. E nós vamos perceber que, de facto, a palavra igreja, quando ocorre na Bíblia, não se refere sempre à mesma igreja, porque a Bíblia fala de várias e diferentes igrejas. Talvez isto seja uma novidade para alguns, mas deixará de ser novidade se olharem para a Bíblia com olhos de ver e tiverem o tal espírito de revelação ou tiverem a capacidade de compreender coisas que diferem. Ora bem, portanto, conhecer isto é muito importante e é muito importante conhecer isto e particularmente o significado da palavra igreja ou os vários significados da palavra igreja na Bíblia, para que não aconteça adotarmos práticas, costumes, princípios que são de outras igrejas e não da igreja à qual nós pertencemos atualmente, que na Bíblia é chamada a igreja o corpo de Cristo. Compreendem? Isto é muito importante, é mais importante que aquilo que vocês podem pensar, a compreensão da diferença. Porque se nós olhamos para a Bíblia e sempre que lemos igreja na Bíblia, estamos a pensar que se refere à igreja à qual nós pertencemos, que é a igreja ao corpo de Cristo, nós vamos encontrar associadas a essas outras igrejas, que não a igreja ao corpo de Cristo, princípios, práticas, costumes, que não têm nada a ver com a igreja agora. E é assim que nós percebemos porque é que em muitas igrejas que por aí há à nossa volta, existem chamados cristãos que têm práticas e costumes que não têm nada a ver com aquilo que Deus diz para a igreja atual. Eu vou ser mais concreto até para vocês poderem perceber. Por exemplo, nunca alguém chegou ao pé de vocês e perguntou-vos assim: olha, lá na tua igreja vocês falam línguas? Na tua igreja fazem curas? Isto é apenas dois exemplos, porque há mais, há muita mais coisa associada. Mas é um exemplo típico. Porquê? Porque às vezes nós encontramos na Bíblia a palavra igreja e associada à palavra igreja temos lá línguas, temos lá curas. E depois essas pessoas, como para elas a igreja é tudo igual, não fazem a diferença, pensam que hoje também há línguas e há curas. Quando eu digo que há curas, eu quero fazer aqui uma ressalva muito rápida, porque muita gente pode pensar assim: mas vocês não acreditam que Deus pode curar? São duas coisas diferentes. Quando eu digo curas, estou-me a referir a que hoje em dia não existem pessoas a quem Deus deu a capacidade ou o dom de curar pessoas. Porque Deus deu esse dom no passado a algumas pessoas para poderem curar. Hoje ninguém tem essa capacidade, mas Deus pode continuar a curar em resposta à oração. E quando alguém está doente, devemos orar a Deus. Não devemos estar ansiosos por coisa alguma. As nossas petições devem serem tudo conhecidas diante de Deus. E o nosso Deus dá-nos uma paz tremenda que pode passar por passarmos pelo problema ou sairmos do problema. Isso agora é uma questão que a Deus pertence, porque Ele é soberano. Muito bem. Nós já vimos que a palavra igreja na Bíblia, a Bíblia foi escrita originalmente não na língua portuguesa, foi escrita na língua grega, o Novo Testamento. E no Velho Testamento foi escrito no hebraico. E também ainda no Novo Testamento foi escrito em aramaico, mas mais em grego. E a palavra, de onde foi traduzida a palavra igreja, é a palavra eclésia, no grego. Daí é que vem o termo eclesiástico. Eclesiástico quer dizer que tem a ver com a igreja. Porque a palavra eclésia é a palavra que, por evolução, deu origem à nossa palavra igreja.
Ora bem, uma coisa muito importante que eu já fiz referência na mensagem anterior é que esta palavra, quando ocorre na Bíblia, a palavra eclésia, que, como eu disse na semana passada, às vezes na Bíblia é traduzida por igreja, mas também é traduzida por palavras sinónimas. Palavras sinónimas são palavras com o mesmo significado. Escrevem-se de maneira diferente, soam de maneira diferente, mas têm o mesmo significado. É exatamente ao contrário das homónimas. E as palavras sinónimas para igreja são a palavra congregação, ajuntamento, assembleia. E também na Bíblia esta palavra eclésia muitas vezes, ou algumas vezes, é traduzida ou por congregação, ou por assembleia, ou por ajuntamento. A palavra em si, a palavra eclésia, que é de onde vem a palavra igreja, a palavra em si não quer dizer nada, ou quer dizer o que quer dizer. Mas para aquilo que nos interessa não quer dizer muito. Por isso é que eu quando disse não quer dizer nada, não é que não quer dizer nada. Não quer dizer muito. Porquê? Porque a palavra em si significa um conjunto de pessoas que é tirado de um sítio para se congregarem num sítio com um determinado propósito. É o que quer dizer. E é assim que nós vemos esta palavra ser utilizada para descrentes. Uma vez uma turba enfurecida, uma multidão enfurecida contra Paulo por ele estar a pregar a palavra de Deus, a Bíblia diz que esse ajuntamento, um conjunto de pessoas, que veio de vários lugares, que se juntou, que se congregou para um propósito, o propósito era enfrentar Paulo, combater Paulo, a mensagem de Paulo, a palavra é eclésia. Aquele ajuntamento de descrentes contra Deus e a palavra de Deus era eclésia. Talvez isto agora nos possa ajudar a perceber porque é que existem igrejas que até são chamadas mesmo igrejas do diabo. Porque a palavra igreja em si apenas significa um conjunto de pessoas que saem de um sítio para se congregar num sítio com um determinado propósito. O contexto é que depois vai determinar que tipo de igreja é que temos ali. Como naquele caso que acabei de citar em Atos 19, que é uma congregação, um ajuntamento de indivíduos com um mau propósito e com um mau fim. Portanto, o contexto é que vai nos ajudar a perceber o que é que aquilo quer dizer. É assim, por exemplo, que quando nós lemos a Bíblia em Atos dos Apóstolos, no capítulo 7, versículo 38, nós lemos já acerca da congregação no deserto. Quem está a pregar? Temos aqui uma mensagem, é uma das maiores mensagens que temos na Bíblia, é Estevão o pregador, e a Bíblia registra a pregação dele, é uma grande mensagem, grande em todos os aspectos, grande também no cumprimento, porque é uma longa mensagem. E ele faz um historial da nação de Israel, e começa a falar da história de Israel, e nesse percurso da mensagem, quando ele fala da história de Israel, a certa altura ele fala na congregação no deserto, no tempo de Moisés. Reparem, a palavra grega que ele utilizou para congregação, no grego, a palavra é eclésia, foi traduzida ali por congregação. Portanto, nós temos uma igreja no deserto. Ora, a igreja no deserto não é a igreja à qual nós pertencemos hoje. Mas como era um conjunto de pessoas que saiu do Egito para que se congregar no deserto com um determinado propósito, era uma eclésia. Era uma congregação. Isto, portanto, para vos mostrar que na própria Bíblia nós temos a palavra igreja utilizada em vários aspectos, até para descrentes e até para a nação de Israel, no tempo de Moisés. Quando o apóstolo Paulo fala na palavra igreja, nas suas epístolas, e convém nós sabermos que o maior escritor do Novo Testamento é o apóstolo Paulo, foi ele que escreveu mais. Escreveu 14 livros, há quem pense que ele escreveu 13, eu pessoalmente creio que ele escreveu 14, porque creio que a Carta aos Hebreus também é da autoria dele, embora a Carta aos Hebreus não diga quem é o autor, mas isso seria um outro assunto para nós falarmos. Ele escreveu 14 epístolas, só para vocês terem uma ideia, o Novo Testamento, assim chamado, tem 27 livros, mais de metade escrito por ele. Quando ele fala na palavra igreja, o apóstolo Paulo está a falar de uma nova igreja, que não tem nada a ver com a igreja no deserto, que não tem nada a ver com aquele tipo de ajuntamento que temos nos Atos dos Apóstolos, e com outras igrejas de que a Bíblia refere que ainda não falei. É uma nova igreja que Deus criou depois dele se converter,
Uma igreja que é Ele que diz, porque foi Deus que lhe revelou, que é comparada a um corpo, assim como um corpo humano que tem vários membros. Ele compara esta igreja, nova igreja, que surgiu depois de ele se converter, a esta igreja, que é a igreja à qual nós pertencemos hoje, que é a igreja conhecida como o corpo de Cristo. Só para vocês verem muito rapidamente, Efésios 1, 22, 23, eu não gosto de estar a pregar e vocês não vão ver a Bíblia, mas também tenho que remir o tempo. Efésios capítulo 1, versículos 22 e 23, muito rapidamente, a dada a altura, quando ele escreve a carta aos Efésios, ele diz isto. O apóstolo Paulo está a falar do que é que o Senhor Jesus Cristo fez. E a dada altura ele diz que o Senhor Jesus Cristo foi exaltado. E quando ele diz que o Senhor Jesus Cristo foi exaltado lá na glória, e reparem que isto acontece depois da exaltação dele. Esta nova igreja acontece com o Senhor Jesus Cristo na glória. Ele não estava na terra, já estava na glória. E ele diz assim, versículo 22, que Deus sujeitou todas as coisas aos pés do Senhor Jesus Cristo e sobre todas as coisas o constituiu ao Senhor Jesus Cristo como cabeça da igreja. Porquê que ele é cabeça? Porque a igreja é um corpo. Cabeça da igreja que é o seu corpo. A plenitude daquele que cumpre tudo em todos. Isto daria para estarmos aqui a falar muito tempo, mas eu só quero apenas chamar a vossa atenção para o facto de que Paulo escreve acerca da igreja que é o seu corpo. Isto é um conceito novo. Isto nunca foi falado antes. Nunca ninguém falou de nenhuma igreja que fosse o seu corpo. É só Paulo que fala nisto. Na carta aos Coríntios, na primeira carta, no capítulo 12, versículo 27, eu cito. Depois vocês, se quiserem, podem ir verificar. Até porque isto fica gravado, depois param, fazem um pause e vão ver, e vão lá ver o que está escrito. Ora, vós sois o corpo de Cristo, diz o apóstolo Paulo. Vós sois o corpo de Cristo e seus membros em particular. Esta igreja, que é conhecida como o corpo de Cristo, atenção, também é comparada a um edifício. Ela é conhecida como a igreja que é o seu corpo, mas a Bíblia compara esta igreja a outros paradigmas. Há mais, mas quero destacar este. Compara também a um edifício. É comparável a um corpo, do qual ele é a cabeça, mas também é comparado a um edifício. E atenção a este pormenor, que este pormenor é muito importante. A igreja ser comparada a um edifício, isto não é um conceito novo. E porque a igreja ser comparada a um edifício não é um conceito novo, temos que ter muito cuidado, porque temos mais igrejas comparadas a um edifício. E se nós não conhecermos bem a Bíblia, porque ambas as igrejas são comparadas a um edifício, podemos pensar que é a mesma igreja, que não é. Porque uma é corpo, a outra não. Mas ambas são um edifício. Ok? Já vão perceber aquilo que eu estou a dizer. Repito, a igreja comparada ao edifício não é um conceito novo, mas os detalhes, e atenção aos detalhes, e é nos detalhes que vemos as diferenças, são diferentes, tratando-se de uma nova igreja. A igreja comparada a um edifício, não apenas a um corpo. Vamos ver? 1 Coríntios 3:9. Vamos ler. 1 Epístola aos Coríntios, capítulo 3, versículo 9. Lemos assim, diz o apóstolo Paulo: porque nós, diz ele, somos cooperadores de Deus. Vós sois lavoura. Eu disse-vos que a igreja, para além de ser comparada a um corpo, é comparada a um edifício e a mais coisas. Temos aqui mais uma delas. Lavoura. Que eu não vou falar deste aspecto da igreja. Diz ele assim: nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus. Notem agora, e edifício.
Vocês não são apenas o corpo de Cristo, como lemos há pouco, que ele disse que eram os crentes, mas diz que os crentes agora são um edifício de Deus. E porque é comparado a um edifício, na carta aos Efésios, vamos ler, convém ler, quero que vocês leiam comigo. No capítulo 2, e nos versículos 15 a 22, e vamos ler isto com muita atenção, com muita concentração, notem o que é que o apóstolo Paulo diz, porque a igreja é comparada a um edifício, lemos alguns detalhes importantes. Versículo 15, na sua carne, o Senhor Jesus Cristo desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem. Olha, já agora só para vocês poderem estar com muita atenção quando leem a Bíblia. Deus quis criar um novo homem. E um homem tem uma cabeça e tem um corpo. Quando a Bíblia diz que Deus queria criar um novo homem, está a falar deste novo homem que era constituído por Cristo como cabeça e os crentes como um corpo. Depois diz assim, fazendo a paz. E pela cruz reconciliar ambos com Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele, ambos temos acesso ao Pai em um mesmo Espírito. É assim que já não sois estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família de Deus. Já agora um pequeno pormenor. Mais um conceito de igreja hoje, comparada à família. Também. Mas igreja comparada à família também não é um conceito novo. Conceito novo é comparado a um corpo. Isso é que nunca ninguém falou antes, a não ser o apóstolo Paulo. E agora diz ele assim, versículo 20. Edificados, estamos a falar do edifício, certo? A igreja comparada a um edifício, os crentes que constituem esse edifício, diz a Bíblia que são edificados sobre um fundamento. Como é óbvio, vocês já viram algum edifício que esteja edificado sem fundamento? Caía logo, certo? Tem que ter fundações. A primeira coisa que se faz quando se constrói um edifício é colocar as fundações ou o fundamento. E ele diz, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Agora tome atenção, qual é o fundamento? De que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Sabem que a pedra da esquina, no fundamento dos edifícios, era uma pedra em L, que era colocada na fundação. Esta pedra é chamada, como lemos aqui, a pedra da esquina, porque a pedra da esquina fazia um L. Porquê? Porque suportava e sustentava a parede que se ia elevar a partir daqui e ia suportar a parede que se ia elevar a partir daqui, estando unidas por aquela pedra. Era o fundamento, ok? Qual é o fundamento? Jesus Cristo. Tomem atenção. Fixem as palavras. Sabem que o Senhor Jesus Cristo, a palavra Cristo também é uma palavra homónima. Cuidado. Aparece várias vezes com significados diferentes. Já falarei sobre isso. Mas o que eu quero aqui chamar a vossa atenção é que utiliza o fundamento deste edifício, que é a igreja, o corpo de Cristo, é Jesus Cristo. E eu agora quero dizer já aqui qualquer coisa que eu ia dizer lá mais para a frente, mas digo já. Sabem que a Bíblia muitas vezes utiliza a expressão Jesus Cristo e às vezes utiliza a expressão Cristo Jesus. Vocês pensam que foi um preciosismo do apóstolo querer falar em Cristo Jesus ou Jesus Cristo? Não é um preciosismo. Isto nada acontece por acaso. Só para resumir, Cristo é o nome da sua exaltação. Jesus é o nome da sua humilhação. Quando ele nasceu humilhado e veio a este mundo, chamaram-lhe o nome de Jesus. Mas Cristo é o nome da sua exaltação. Jesus Cristo é aquele que, tendo sido humilhado, foi exaltado. E a igreja é fundada sobre a pessoa do Senhor Jesus Cristo como aquele que, tendo sido humilhado, foi exaltado. Por isso lemos aqui Jesus Cristo. No qual, versículo 21, todo o edifício, portanto, em Cristo, a nossa segurança está nele. Ele é que é a pedra da esquina. Ele é que garante a sustentabilidade. Ele é que garante o equilíbrio. Ele é que garante a sustentabilidade, em suma.
Jesus Cristo, no qual todo o edifício, bem ajustado, cresce para templo santo no Senhor. Um outro conceito de igreja, templo. Além de edifício, porque edifício há muitos, não é? Estamos aqui num edifício, mas isto não é um templo. Pelo menos não é como o templo de Jerusalém, certo? Em que Deus habitava lá dentro. Deus não habita aqui. No qual todo o edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor, no qual também vós sois edificados para a morada de Deus em espírito. Porque esta igreja, que é comparada a um corpo e comparada a um edifício, enquanto edifício, é o sítio onde Deus mora, é um templo, é um edifício especial, é um templo. E Deus habitava no templo, como vocês sabem. E Ele habita neste templo, que não é físico, que é o conjunto de todos os crentes que creem no Senhor Jesus Cristo. Ora bem, portanto, nós aprendemos aqui, nesta passagem, qual é o fundamento deste edifício? Jesus Cristo. Fixem bem este termo. O fundamento deste edifício, que é a Igreja ao Corpo de Cristo, é Jesus Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 3, versículo 11, o apóstolo Paulo diz isto, e isto é muito importante. Diz ele assim: Eu me apetecia-me, vocês querem que eu vos confesse uma coisa? Eu me apetecia-me estar convosco assim, estão a ver assim, fim de semana, basta de falar à vontade. Não posso, o tempo não para, não é? Porque isto tem que ser bem explicado, porque se isto não for bem explicado, vocês também não vão compreender. E eu quero que vocês compreendam, que Deus me ajude. Estou a dizer isto porque, primeiro, estou a citar um versículo. Nós tínhamos que ler todo o contexto. Não tenho tempo. Mas, vamos ver. Eu já vou falar um pouco deste contexto. Um pouquinho. 3:11, 1 aos Coríntios. Porque ninguém pode pôr outro fundamento. Ouviram bem? Ninguém pode pôr outro fundamento, além do que já está posto. Qual é o fundamento? O qual é que? Jesus Cristo. Tomem bem atenção a qual é o fundamento, como é que ele se chama? O fundamento deste edifício, deste templo, que é a igreja, o corpo de Cristo, o fundamento está claramente identificado. Jesus Cristo. Vocês daqui a um bocado vão perceber porque é que eu estou a fazer tanta ênfase nisto. Então vamos ler o contexto. Versículo 10. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Já agora só um pequeno pormenor, para vocês refletirem. Quem é que pôs o fundamento deste edifício? Foi Paulo. Vocês já viram uma casa começar sem fundamento? Portanto, antes de fundamento não há casa. Antes de Paulo não há esta igreja. Há outras, mas não há esta. E tanta gente se tem espalhado na Bíblia por causa disto. Alguns até dizem assim: Paulo pôs o fundamento, foi da igreja em Corinto. Foi. Leiam a carta aos Coríntios. Foi escrita a eles e a todos em todo lugar que invocam o nome do Senhor Jesus Cristo. Ele não foi o sábio arquiteto da igreja em Corinto. Ele foi o sábio arquiteto da igreja, o corpo de Cristo. Aquilo que Moisés foi para a nação de Israel, foi Paulo para a igreja, o corpo de Cristo. Não vou agora falar disto, andar a pensar no assunto, andar a estudar o assunto, e bem. Outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento, além do que está posto. Qual é? Jesus Cristo. Mais uma vez, cito, notem qual é o nome do fundamento: Jesus Cristo. Isto agora leva-nos a uma palavra homónima: igreja. A igreja na Bíblia ocorre várias vezes, esta palavra. E eu quero vos falar de uma palavra homónima, de uma palavra que se escreve igreja, que se diz igreja, mas com um significado diferente. Mateus capítulo 16. E sabem que a não compreensão disto que eu tenho estado a tentar explicar até agora tem levado muita gente a tirar conclusões erradas na Bíblia.
Tomem bem atenção a isto, que é muito importante. Mais importante que aquilo que vocês imaginam. Porque muitos não conseguem ver coisas que diferem, parecem iguais, mas não são iguais, são diferentes. Estamos aí perante palavras homónimas, escrevem-se da mesma maneira, soam da mesma maneira, pronunciam-se da mesma maneira, mas têm significados diferentes. Mateus 16, 13. E chegando Jesus às partes de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos dizendo: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Quero ouvir a vossa opinião. O que é que eles andam para aí a dizer, as pessoas? Quem é que dizem que eu sou? E eles disseram: uns dizem que é João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou outros profetas. Disse-lhes ele: e vós? Quem dizeis vós que eu sou? Quem sou eu? Ele não era nada daquilo que as pessoas andavam a dizer. Tanta gente que anda a dizer coisas de Cristo que não têm nada a ver com Cristo. Tantos pensamentos acerca dele que são divorciados dele. E é a maioria. E vós? E Simão Pedro, sempre ele, não é? Tomando a dianteira. Gosto de Pedro. Disse: tu? O que é que ele disse? Será que ele disse aquilo que estávamos a ver há bocado? Tu és Jesus Cristo? Tu és o Cristo. Atenção a esta expressão. O Cristo. Esta expressão aparece várias vezes na Bíblia, particularmente nos Evangelhos, e não quer dizer o mesmo que Jesus Cristo. Eu já expliquei o que quer dizer Jesus Cristo. Aquele que tem sido humilhado, foi depois exaltado e está na glória. A expressão o Cristo, já vamos ver na Bíblia, vamos deixar que a Bíblia responda, ok? A expressão o Cristo, eu posso adiantar já para vocês poderem perceber, significa na Bíblia o Messias. Tu és o Messias, Senhor. O prometido pelos profetas, que havia de vir para restaurar Israel, para o levantar, para o levar à glória. És o Messias. A expressão o Cristo. O Cristo não é a mesma coisa que dizer Cristo. O Cristo não é Jesus Cristo. O Cristo é uma expressão que quer dizer o Messias, o Filho de Deus. E Jesus, respondendo, disse-lhe: bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não te revelou a carne e o sangue, mas meu Pai que está nos céus. Pois também eu te digo, Simão, que tu és Pedro. A palavra no original, no grego, é Petros. Tu és Petros. Petros quer dizer pedra, pedrinha, fragmento de rocha, que é uma pedra. Tu és Petros. E sobre esta Petra, quando aqui diz sobre esta pedra, não é sobre Pedro. É sobre a Petra. Petra quer dizer rocha. O Senhor estava, vamos fazer visualmente a coisa, como é que, para a gente poder perceber o que é que está aqui a ser dito. O Senhor vira-se para Pedro e diz: olha, Simão, bem-aventurado és tu, porque te revelou o meu Pai que está nos céus. Pois eu também te digo, Pedro, ó Simão, tu és Petros, e sobre esta Petra, que era ele mesmo, eu vou edificar a minha igreja. Aqui temos a palavra igreja. Ok? E dizíamos eu há bocado, temos aqui uma palavra sinónima. Porque não é a mesma igreja à qual nós pertencemos hoje, e já vou explicar porquê. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Já agora só um pequeno pormenor. Sobre esta Petra, que tu confessaste, Pedro. Tomem bem atenção. Sobre esta Petra, que tu acabaste de confessar que é o Cristo, o Messias, eu vou edificar a minha igreja. Esta igreja é edificada não sobre Jesus Cristo, mas sobre o Cristo, o Messias. E por isso eu chamo esta igreja a igreja messiânica. Vocês já vão perceber um pouco mais acerca dela. E as portas do inferno não prevalecerão contra ela, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Aliás, toda a linguagem que temos aqui, eu vou adiantar um bocado de revelação.
paralelas àquilo que eu tenho aqui nas minhas notas, mas eu tenho que vos falar nisto porque se calhar ajuda mais, para vocês perceberem logo. Notem o contexto desta conversa. A igreja de que ele está a falar é uma igreja futura, e eu edificarei a minha igreja, diz o Senhor. Ele não se podia estar a referir à igreja do corpo de Cristo à qual nós pertencemos. Sabem porquê? Porque a igreja do corpo de Cristo à qual nós pertencemos era um mistério, um segredo, que o Senhor só revelou mais tarde ao apóstolo Paulo. Não tenho agora tempo a falar nisto, eu tenho aqui apontado, não sei se vou ter tempo. Por outro lado, não se poderia referir pelo contexto, porque diz que as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja. Sabem porque é que as portas do inferno não prevalecem contra esta igreja? Que é a igreja messiânica. Porque esta igreja terá a sua edificação plena quando o Senhor vier em poder e grande glória à terra para estabelecer o seu reino na terra. E quando o Senhor vier para estabelecer o seu reino na terra, já depois da igreja não estar cá, o corpo de Cristo, somos nós, se termos sido arrebatados, vai haver a grande tribulação e depois ele vem à terra em poder e grande glória. E quando ele vier à terra em grande glória, eu tenho aqui os versículos, mas vou já citar. Ele vai mandar os anjos juntar os seus escolhidos aos 4 cantos da terra, e cá temos uma eclésia. O que é uma eclésia? Um conjunto de pessoas que são chamados para fora do sítio onde estão, para se congregarem num determinado lugar, para um determinado propósito. É o que ele vai fazer. Vai juntá-los de todos os cantos da terra, juntá-los ali na Palestina, para o reino. Temos aqui uma eclésia, certo? E agora vocês reparem que, acontecendo isto, quando vai acontecer, é então que futuramente esta igreja vai ser edificada, ela vai ter a sua plena consumação quando ele vier em poder e grande glória. O que é que acontece quando ele vier reinar? Quando isto acontecer? O diabo vai ser amarrado, diz a Bíblia, durante 1000 anos. Portanto, as portas do inferno não podem nada contra esta igreja. O diabo está amarrado. Lemos no livro do Apocalipse que quando isto acontecer o diabo vai ser amarrado. E agora notem o que é que diz a seguir. Ó Pedro, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Isto tem a ver com o reino dos céus. Ainda na quarta-feira passada no estudo bíblico, quem não ouviu, vá ouvir para se perceber o que é o reino dos céus. No estudo bíblico nós explicamos aqui, o Dário e eu explicamos aqui o que era o reino dos céus. O reino dos céus não é o reino nos céus, é na terra. E é o Deus do céu que vai levantar esse reino, e por isso se chama dos céus. Ele disse: Pedro, quando isto acontecer, eu vou-te dar as chaves do reino dos céus. Aliás, vou-te dar as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Notem uma coisa, esta linguagem é muito estranha ao tempo em que nós vivemos, certo? Para não dizer mais, não vou entrar em mais pormenores, que é para não vos atrapalhar no vosso entendimento. Mas há uma coisa clara. Quem é que hoje tem a capacidade de o que desligar na terra fica desligado no céu, o que ligar na terra fica desligado no céu, e vice-versa? O que ligar no céu fica desligado na terra, o que ligar e o que desligar no céu fica ligado e desligado na terra. Alguém? Aí alguém? Mas eu depois não tenho tempo, eu podia-vos mostrar como é que na prática isto se concretizou e como é que Pedro fez isto. Já fiz aqui referência ao facto da Igreja ao Corpo de Cristo ser um mistério, portanto, o Senhor não estava a falar dela, senão já não era mistério nenhum, já estava a ser revelado. Meio-dia, eu luto contra o tempo. Eu luto contra o tempo. Para nós terminarmos, que eu não quero também, eu sei que vocês são brilhantes, quero-vos dizer, esta audiência que eu tenho aqui hoje à minha frente é uma audiência brilhante, porque eu tenho notado que vocês estão com uma atenção tremenda, e vejo que estão concentrados, e com atenção, não é fácil, pelo tema e pelo tempo, e eu não posso abusar da vossa paciência, eu vou ter que parar, depois de continuar, se Deus quiser, mas talvez para terminar, vamos ler aqui alguns versículos. Colossenses 1, 24 a 26. Diz o apóstolo assim quando escreve aos Colossenses:
O apóstolo Paulo. Regozijo-me agora no que padeço por vós. Mas eu tenho que terminar com uma outra coisa. Se eu não terminar com essa outra coisa que eu tenho que terminar, vocês então não percebem mesmo nada. Ou pelo menos uma fatia importante da percepção e da compreensão vai faltar. Regozijo-me agora no que padeço por vós e na minha carne cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Está a falar da igreja agora. Do qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus, como foi concedida para convosco, para cumprir a palavra de Deus. O mistério. A igreja, diz ele, esta igreja agora é um mistério que esteve oculto desde todos os séculos, em todas as gerações. Pedro lá atrás não sabia nada disto. Ninguém sabia disto. E que agora, não antes, foi manifestado aos seus santos. Pelo que quando ledes, podeis perceber a minha compreensão do mistério de Cristo. E espera aí, eu não pus aqui a passagem, já estou a passar para Efésios, capítulo 3. Em Efésios, capítulo 3, ele queria que nós tivéssemos a mesma compreensão que ele tinha deste mistério de Cristo. O versículo, está nos versículos 4 a 6, que lemos assim: o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Espírito. Ali dizia aos seus santos, não é? Aqui diz aos seus santos, vírgula, apóstolos, vírgula, e profetas. A saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo, e participantes da promessa em Cristo pelo Evangelho. Agora, esta é a parte final e eu vou terminar com isto. Qual é o fundamento desta igreja de Mateus 16? Que eu disse que é a igreja messiânica. Que Pedro disse, tu és o Cristo. Ele disse, eu vou edificar a minha igreja sobre essa confissão que tu agora acabaste de fazer, que é esta Petra. Bem, já vos expliquei o que é que quer dizer Jesus Cristo. Também já vos disse, sem prova bíblica, que vou consubstanciar agora, de que a expressão o Cristo quer dizer o Messias. Temos duas igrejas diferentes. Uma igreja que tem um fundamento e outra igreja que tem um fundamento. O fundamento de ambas é a pessoa gloriosa do nosso Senhor Jesus Cristo, mas com dois chapéus diferentes, como Messias e como cabeça do corpo. Eu gosto da expressão dois chapéus diferentes. Sabe esta expressão de dois chapéus diferentes? Na Marinha, onde eu andei durante tantos anos, e fui ajudante de campo de um almirante a dada altura, e ele tinha dois chapéus diferentes. Ele era o comandante da NATO cá em Portugal, e ao mesmo tempo era o comandante naval. Havia alturas que ele agia como comandante naval. Havia alturas que ele agia como comandante em chefe da área ibero-atlântica da NATO. Ele tinha dois chapéus. Quando ele estava a falar, ele era a mesma pessoa. Mas quando ele estava a falar ou a agir, ou agia debaixo de um chapéu ou debaixo do outro. E não confundia as coisas. Nem podia confundir. Isto talvez nos ajude a perceber como é que a mesma pessoa, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, tem dois chapéus. Em relação ao seu povo terreno e em relação ao seu povo celestial. É a mesma pessoa. Mas uma coisa é ele ser o Messias. E ele é o Messias de Israel, não é da igreja. Porque Messias quer dizer o prometido. E ele não nos foi prometido a nós. Nós éramos estranhos aos concertos e à promessa. Lemos na carta aos Efésios, capítulo 2. Mas ele foi prometido a Israel. Era o Messias. Ok. Rapidamente para terminarmos. Portanto, Messias tem a ver com Israel. Foi prometido a Israel, não foi prometido à igreja. Ele é o mesmo Senhor que era o Messias e que é o Messias, mas para nós é o cabeça de um corpo que é a igreja. E aqui temos mais uma palavra homónima, que é a palavra Cristo, não é? Estou a falar de Cristo que Cristo. Estou a falar do Messias? Ou estou a falar daquele que, tendo sido humilhado, foi exaltado e está glorificado na glória agora? Portanto, mesmo quando lemos sobre a palavra Cristo, temos que ver o contexto, ok? Se a Bíblia diz o Cristo, quer dizer o Messias. Aliás,
O apóstolo Paulo, nas suas epístolas, nunca utiliza a expressão o Cristo. Isto é exclusivo dos Evangelhos. Lógico, tinha a ver com a tal igreja messiânica. O Cristo é a linguagem messiânica. Vamos ver. João 1,41, rapidamente para terminarmos. Eu quero que vocês vejam com os vossos olhos na Bíblia, por isso é que estamos aqui com a Bíblia aberta, que é para podermos perceber pela própria Bíblia, e espero que vocês, como nobres bereanos, como os nobres bereanos, também vão à Bíblia ver se estas coisas são assim ou não são assim. João 1,41, que diz assim, Evangelho de João, capítulo 1, versículo 41. E temos aqui a altura em que o Senhor Jesus Cristo, em que tanto André, o irmão de Pedro, como Pedro se converteram. E lemos assim no versículo 41. Este achou primeiro o seu irmão Simão, André. Tinha sido André. André converteu-se. Não vou ler agora o contexto da passagem. Ele achou primeiro o seu irmão. A primeira pessoa que ele encontrou, que depois se converteu, foi o Simão, o irmão dele. Simão, tens que me ouvir. E disse-lhe, achámos o Messias. O que é que está escrito a seguir? Que traduzido é o quê? O Cristo. Ouviram bem a expressão, o Cristo? Não foi eu que escrevi, está na Bíblia. O Cristo é uma expressão que quer dizer o Messias. Ou Messias quer dizer o Cristo. João 4,25. Temos a mulher samaritana. E lemos assim, a mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo. Estão a ver a expressão o Cristo? Quantas vezes é que vocês já leram a Bíblia e nunca tinham reparado nisto? Quantas vezes? Digam lá, digam a verdade. Digam a verdade, quantas vezes é que vocês leram a Bíblia e nunca tinham reparado nestes detalhes? A mulher disse-lhe, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, que eu quero dizer a palavra Messias, vem, quando ele vier, nos anunciará tudo. Para ainda ir um bocadinho mais clarinho, para que vocês não tenham mesmo dúvidas. Olha o que está escrito em em Marcos 15:32. E vocês vão ver que o Cristo quer dizer, além do Messias, quer dizer o Rei de Israel. Não tem nada a ver com a Igreja Corpo de Cristo, é o Rei de Israel. E o versículo 32 de Marcos 15 diz assim, o Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz. O Cristo, o Rei de Israel, desce agora da cruz, para que o vejamos e acreditemos. Também com ele foram crucificados, o injuriavam. Agora tomem bem atenção a João, e termino se calhar com esta passagem. Eu tenho tanta coisa para vos dizer. João 20:31, lemos assim, estes porém foram, está a falar dos milagres, João está a acabar o Evangelho. Sabem que ele escreve sobre muitos milagres que o Senhor operou no Evangelho de João. E diz ele assim, ele fez muitos mais milagres que aqueles que eu estive aqui a registar. Mas estes porém foram escritos para que creiais que Jesus é o Cristo. Tomem bem atenção, para que eles crescem que ele era o Messias. Os milagres do Senhor Jesus Cristo é que provavam que ele era o Messias. E eu escrevi tudo isto para que vocês creiam que ele é o Cristo, o Messias. Eu podia falar muito acerca disto e até a mais aplicações que têm sido feitas desta passagem, mas não vou entrar por aí. E para que crendo tenhais vida em seu nome. Mateus 2,4. Lembram-se da história dos magos? Quando os magos vieram do Oriente e quando o Senhor Jesus Cristo nasceu, sabem o que eles disseram? Eles eram muito entendidos, eram sábios, não é? Eram magos, sábios. Diz assim a Bíblia. Porque eles, tudo aquilo que eles sabiam e a forma como eles foram chegar lá,
ao Senhor Jesus Cristo quando Ele nasceu, foi por causa do conhecimento que eles tinham das Escrituras. Sabiam mais das Escrituras do que os fariseus e os escribas, infelizmente e lamentavelmente, para a vergonha dos escribas e fariseus. Em Mateus 2,4 lemos assim: congregados todos os príncipes, os sacerdotes e os escribas do povo, perguntou-lhes, isto foi o Herodes, não é? Perguntou-lhes onde havia de nascer o Cristo, o Messias. Eu quero saber onde é que ele havia de nascer, onde é que é o Messias, o Cristo. Prezados irmãos, eu tinha mais para vos falar, mas vamos ficar por aqui. Que o Senhor nos ajude, e eu espero que aquilo que a gente viu possa, pelo menos, despertar a vontade de querer estudar mais a Bíblia, de olhar para a Bíblia com olhos de ver, comparando Escritura com Escritura, porque é assim que se estuda a Bíblia, é assim que se conhece a Bíblia, é comparando Escritura com Escritura, como a própria Bíblia ensina. E que Deus nos ajude. Já agora, só para terminar, mesmo, já estou como o outro, vamos terminar, nunca mais terminar. Mas agora vou mesmo terminar. 2 notas rápidas. Se algum de vocês ainda não é crente, creia no Senhor Jesus Cristo como vosso único e suficiente Salvador. Perceba que aquilo que Ele fez na cruz é chave para a nossa salvação. Não podemos ser salvos de outra maneira. E para vocês que são crentes, vivam para Ele como Ele merece, porque Ele merece. Amém.